Bom dia, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Vamos levar mais uma porção da palavra de Deus para você, para que sua mente seja iluminada, pois a própria Bíblia revela que a palavra, a exposição dela, o ensino dela, a instrução da palavra dá luz e entendimento aos simples, porque é por ela que nós devemos ser guiados para uma vida reta, verdadeira diante de Deus, pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então vamos levar para você agora mais uma porção da palavra de Deus para você ser abençoado. Como a palavra de Deus é luz, eu vou agora levar esse ponto de luz para você, essa luz de Deus para você, nesta manhã de sexta-feira, para te esclarecer de um ponto que você está sendo conduzido e formado no entendimento errado. Vamos ler a palavra para a gente aprender de Deus nesta noite? Aliás, nesta manhã, né? Nesta manhã eu estou aqui no meu trabalho, sempre cumprindo o meu ofício, a vocação que Deus me deu, o ministério da palavra, pregando, instruindo, ensinando, levando a luz de Deus para iluminar o entendimento dos que ouvem, para que estejam sendo guiados na verdade. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor, bom dia. Bom dia, meu irmão Edinaldo. Mais uma porção da palavra para a nossa edificação. E eu quero lembrar vocês, pessoal, que todo objetivo de eu levar a palavra é para esclarecer você dos pontos escuros que você está sendo guiado fora da palavra, dos princípios, dos conceitos, das doutrinas que não condiz com a palavra, com a doutrina de Cristo, que não condiz com o Evangelho de Cristo. Gente, o que tem de ensinamentos o povo recebendo dentro de muitas igrejas que não condiz com o Evangelho de Cristo, ao contrário, tem levado muita gente ao desvio, apostatando da fé, perdendo o entendimento verdadeiro do que a palavra revela, e as pessoas sendo guiadas em conceitos, em doutrinas que os levarão para a apostasia, se perder da verdadeira fé. Mas você precisa ser instruído com a verdade, com a doutrina de Cristo. E aqui você vai aprender, aqui você aprende o que ensina a doutrina de Cristo. Aqui não tem doutrina de igreja, de pastor, de papa, nem de padre. Aqui não tem sabedoria de teólogo, de doutor, de bacharel. Aqui tem o ensino puro, verdadeiro, simples e objetivo do Evangelho de Cristo. Aqui você é doutrinado, não é com doutrina de igreja alguma, é com a doutrina de Cristo. Amém? Vem para cá. Meu irmão Edinaldo Nogueira, estamos juntos aí na fé, estamos em comunhão, estamos congregando. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Agora, nesse momento, estamos congregando. Eu e o Senhor, ou todos aqueles que participaram desse momento, que é o momento de congregar, de estarmos unidos, reunidos. Não, mas eu não estou junto, o Senhor está lá, o Senhor está aí em Sergipe, e eu estou aqui em Recife, Pernambuco, mas a gente está congregando, porque eu e o Senhor estamos na unidade do Espírito, no vínculo do Espírito Santo, unidos para edificar-se com a palavra. Isso é a congregação que temos que ter. Pode ser física e pode ser também dentro de uma distância, mas no mesmo sentido, pelo vínculo do Espírito. Nós estamos em Espírito aqui. Né? Quero falar sobre isso. Congregação, ó. Tem sido muita gente ensinada e formada dentro de um conceito errado, onde o povo tem buscado amar a igreja de Deus, não pessoas, mas instituição, onde o povo é ensinado que casa de Deus não é ele, é instituição, onde o povo é ensinado que Deus está dentro da instituição, não é em nós, onde o povo é ensinado e orientado e formado a sua vida de fé em Deus, centralizada aonde? Dentro de um local chamado igreja. E a vida do cristão não é centralizada dentro de nenhum ambiente, de nenhum recinto chamado igreja, onde o povo diz, onde os pastores dizem que é casa de Deus. Essa doutrina não é bíblica, tá bom?
Esse ensino, aprenda isso aí. Esse ensino de que igreja é casa de Deus, isso é heresia. Isso é heresia. Isso não foi ensinado pelos apóstolos. Isso não foi ensinado por Jesus. Logo, não é a doutrina de Cristo. Logo, é anátema. Não receba. Essa doutrina de que igreja, instituição, recinto, local é a casa de Deus, isso é uma doutrina, é um ensinamento pagão. Como as religiões pagãs ensinam. Que o povo tem que ir ali para oferecer culto aos seus deuses, nos seus altares. E o nosso culto a Deus não é em nenhum local. Nós oferecemos o culto racional a Deus, que é a entrega da nossa vida a Ele, para viver para Ele, pela palavra dEle. Romanos capítulo 12, olha o que diz em relação a culto. O povo precisa aprender muito ainda da palavra de Deus, porque o povo, dentro de muitos lugares chamado igreja, o povo está privado da verdade. Olha o que diz Romanos capítulo 12, no versículo... Vem cá comigo. Romanos capítulo 12. A palavra de Deus vai dizer: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, porque esse é o culto. Esse é o culto racional para Deus. Não é esses cultos emocionais dentro de igreja. O culto racional é oferecer a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus. Você está aprendendo o que é culto? Não venha para o culto na igreja para viver aquilo ali, para viver aquele emocionalismo, histerismo, onde você vai ouvir não a doutrina de Cristo, os homens falando um bocado de filosofia, um bocado de palavras vãs que não edifica ninguém, onde você vai ser instruído por vários ensinamentos, doutrina, sermão de homem e não pela doutrina de Cristo. Cuidado, cuidado. Vamos ler vamos ler Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25, onde muitos pegam o texto isolado, Hebreus capítulo 10, versículo 25, para fazer você entender que você tem que estar dentro de igreja, instituição. Eles pegam esse texto e aplicam de uma forma errada, fora do contexto, onde eles criam o seu pretexto para fazer o povo estar preso, cativo, vivendo uma vida centralizada dentro de uma instituição chamada igreja, onde dizem que é casa de Deus. Vamos ser iluminados com a nossa... Vamos ser iluminados a nossa mente com a palavra de Deus? Vem cá, vamos ler a palavra. É isso que falta. Você ser instruído com a palavra, pela palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Vamos fazer a leitura. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora, que casa de Deus é essa que o escritor está falando? Que grande sacerdote é esse? Eu vou mostrar que casa aqui é essa. Eu vou mostrar logo, porque aqui não tem blá 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 não, aqui tem palavra. Vou mostrar a você o que é a casa de Deus. Hebreus, aqui no mesmo livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a própria casa, a qual casa somos nós. Cristo sobre a casa de Deus, que somos nós. Em canto nenhum, na doutrina de Cristo no Novo Testamento, fala que casa de Deus é alguma igreja, alguma estrutura de alvenaria, algum local, recinto. Quem prega isso é os homens, isso é heresia, viu? Isso é contrário à doutrina de Cristo. Isso é um ensino errado, proposital, por causa de ganho. Para que o povo fique submisso, preso, restrito, centralizado nesses lugares chamados igreja, a serviço do homem, não de Deus. Casa de Deus somos nós. Aprendeu aqui? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Aqui é assim, eu mostro a verdade pela verdade. Quer contestar? Usa a verdade, vem me contrariar. Me encontrarei, venha me questionar que eu estou falando alguma heresia aqui.
Mostre para mim onde é que tem aqui na Bíblia, no Novo Testamento, na doutrina de Cristo, dizendo que igreja, a estrutura de alvenaria, é casa de Deus, onde Deus habita. Me mostrem, por favor, vocês que são teólogos, pastores, doutores, profetas, que diz que casa de Deus é igreja, instituição de alvenaria. Mostre-me, me dê uma refutação plausível da palavra, como eu estou aqui agora fazendo, refutando esse ensino maldito com a palavra. Vamos lá, vamos ler. Hebreus capítulo 10, versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu já mostrei quem é a casa de Deus. Aqui mesmo no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Vamos continuar a leitura. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Purificado com a palavra. Da má consciência é do mal, do entendimento errôneo, dos conceitos errados em relação a Deus. E o corpo lavado com água viva, o Espírito Santo, o sangue de Cristo que nos purifica. Versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Qual é a confissão da nossa esperança? Você sabe qual é? Você sabe qual é a confissão da nossa esperança? Por que é que precisamos crer em Jesus? Por qual esperança? É essa sim, vida eterna, salvação da alma. Porque fiel é o que prometeu. Quem foi que prometeu? Jesus. Então ele garante, não é igreja, não é vida religiosa. Aprenda isso. Agora vamos para o versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A ação, não é? Um com o outro, uma boa ação. Estimularmos uns aos outros. Considerar uns aos outros. Não é querer ser maior, não é querer ser o maioral, não é desfazer de ninguém. Nós precisamos considerar as pessoas. Seja crente ou não, irmão. Seja da tua religião ou não. Consideremos as pessoas. Agora escutem o que diz o versículo 25 de Hebreus capítulo 10. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. O dia, que dia é esse? Que o escritor fala aqui, aquele dia. O dia de se cumprir o que Cristo disse que vinha para nos buscar, o arrebatamento. Agora, muitos pastores pegam esse texto de Hebreus 25, isolado, não submetendo-se ao que diz o contexto, para aplicar uma interpretação, para dizer ao povo, manipular o povo dizer, eita, a Bíblia ensina isso, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar aqui no templo, eu tenho que vir para a casa de Deus, porque aqui é o lugar que eu devo estar, onde Deus quer que eu esteja. É mentira. Quando o texto vai dizer aqui, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, o texto aqui não está falando de igreja local, está falando de reunião, da gente se reunir, e a reunião não é exclusiva em nenhum local, pode ser aonde for, o importante é que os cristãos se congreguem, se reúnam, seja 2, 3, 4, 5, para estimular um ao outro na fé, para estimular um ao outro a seguir a Cristo, para a edificação da fé. Os pastores muito hoje que quer o povo dentro das igrejas dele, aonde ele tem o domínio, aonde ele usa, não é, do benefício do povo para si. Por isso que eles fazem questão, eles enfiam na mente do povo que tem que estar na igreja, que a igreja é o lugar de buscar a Deus, é o lugar da bênção, é o lugar para você ser crente, é o lugar para você ser salvo, é o lugar para você amar, porque você tem que amar a igreja de Deus. Qual a igreja? Amar a igreja de Deus, ministério. Quem disse que a igreja de Deus é ministério? É local, é estrutura. Muitos pastores usam esse texto para o engano, para pregar uma heresia. O texto não está falando de igreja, instituição, recinto local.
O texto está falando congregação, reunião dos santos, seja onde for. Hoje esses homens estabelecem para o povo que eles têm que encontrar a Deus ali, na igreja que eles dizem que é o lugar, que é a casa de Deus. E o altar onde Deus vai manifestar para o povo é onde eles estão, no púlpito da igreja. Outra coisa que eu aprendi, que antigamente eu não tinha noção disso, esses altares dentro de igreja é pagã. Eram os deuses pagãos que levantavam altar. A igreja de Cristo não tem altar. A igreja de Cristo não tem altar para adorar a Deus. O altar somos nós. O templo somos nós. O lugar de adoração somos nós. É o nosso viver, a nossa vida. Jesus ensinou isso ou não? A mulher samaritana perguntou a Jesus qual era o lugar de adorar a Deus. Um dizia que era no templo, o outro dizia, não, tem no monte. Tem que ser no monte. Tem que ser no templo. Vem adorar a Deus no templo. Jesus disse, nem templo, nem monte. Mas esses homens não se submetem à doutrina de Cristo. Eles continuam pregando aquilo que lhe convém em causa de ganho. Para ter sobre o povo domínio, autoridade. Para poder ter sobre o povo a liderança. Para ser o maioral no meio do povo. Enquanto Jesus vai ensinar que quem quiser ser maior, seja servo. Que entre nós não tem quem nos domine, não tem quem é maior nem menor. Os líderes, os adeptos da religião, eles são dominados pelos seus líderes, que se julgam maiorais de Deus entre eles. Entre nós, não tem maioral de Deus. Não tem líder maioral de Deus. Não tem líder mediador. Entre nós, ninguém é maior nem menor. Todos somos iguais e Deus está em todos nós. Todos nós temos a autoridade de Deus quando estamos na palavra. Cristo em nós e nós na palavra dele. A palavra dele em nós. Esse texto, quando você vê algum pastor dizer a você, não, olha, a Bíblia diz, não deixando a nossa congregação. A Bíblia não está dizendo, não deixe de ir para a igreja, não. Não, mas lá onde a gente se congrega, mentira. Você pode congregar em um local público, numa garagem com 2 ou 3 irmãos. Não é obrigado você estar lá, na igreja dos homens, sendo negócio dos homens, ouvindo mentira. Não estou generalizando, mas a maioria dessas igrejas, a maioria desses pastores, meu irmão, dá uma olhada aí nesses ministérios grandes. É um desfazendo do outro. É um querendo ter mais poder do que o outro. Todos atrás, não é de levar o conhecimento de Deus para você. É atrás da fama, é atrás do pedestal, é atrás do ganho, é atrás do poder, do domínio, é atrás do aplauso do povo. Eles não estão preocupados, eles não querem se desgastar pelo evangelho. A busca dele é causa de ganho. Tá aí agora, tem um grupo aí de pregadores famosos chamado Gideões, né? Tá uma bagunça lá dentro. Um pastor aí brigando com o outro, ameaçando um ao outro. E dizem, estão lá, cheios de poder, homem de Deus, porque Deus me mandou, Deus me mandou dizer. Aí criam aquele sensacionalismo para atrair, despertar a emoção do povo, o povo simples, que não examina as escrituras, que não tem conhecimento da verdade. É meninos, levados por esses ventos de doutrina, por palavras fraudulentas, mentirosas desses homens, enganadores. Usam a palavra falsificadamente. Está aqui. Hebreus 10, 25. Não tem nada a ver com igreja, local, instituição, recinto de alvenaria. Por muito tempo os pastores pegaram Malaquias 3:10 para enganar o povo sobre a doutrina do dízimo, que não é cristã. Está na Bíblia para o judeu. Foi para os judeus. Não é para a igreja. Eles usavam Malaquias 3:10. Aí, Deus tem levantado muitos homens para levar a verdade à luz, para iluminar a mente dos que estão cegos lá dentro. Esse meio de comunicação é uma bênção. Por isso que muitos pastores estão furiosos e dizendo a vocês, não dê ouvido não, esses pregadores de internet, dê ouvido à palavra, venha de onde vier. Se vem por internet, se vem por alguma pessoa, você tem que dar ouvido à palavra, não é a pastor não. Todo aquele que está com a palavra ensinando a você a verdade, ouça, creia, receba. Porque Jesus não mandou ouvir homem. Jesus mandou a gente ouvir, guardar e praticar a palavra dele. Pode ser aqui na internet,
Mas o cidadão, o irmão está pregando a palavra, como é a palavra, eu estou examinando, estou vendo que o irmão está dentro da razão, dentro do princípio da verdade do evangelho. Não, o irmão está certo. O homem lá que está ensinando errado. Ele que está fora da direção de Deus. Ele que é rebelde. Ele que vai sofrer o estreito de Deus. Ele que é desigrejado. Por quê? Porque ele não é igreja de Deus. Ele pode estar dentro de uma igreja do homem. Mas igreja de Deus é quem está em Cristo. Selado pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Hebreus capítulo 10. Se você ler o contexto, o cara pega o versículo 25 para aplicar essa ideia de que você tem que estar dentro de igreja. Não deixe de estar na igreja. É mentira. O texto aqui, no contexto que a gente leu, você vai ver lá no versículo 19, o escritor aos Hebreus dizendo o seguinte: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus está usando aqui uma simbologia do Velho Testamento, que tinha lá o templo, o santuário, que tinha que entrar para receber ali de Deus, porque a presença de Deus era representada através de um objeto chamado Arca da Aliança, que estava lá dentro desse santuário, no templo, no tabernáculo, e o povo tinha que ir lá, e lá nesse santuário tinha um homem que era o sacerdote, que era quem fazia a mediação entre o povo e Deus, era quem oferecia a oração do povo para Deus, era quem oferecia o sacrifício, a expiação, quem fazia do povo para Deus era o sacerdote. O povo levava os animais e o sacerdote quem oferecia, fazia a expiação para Deus. Só que o escritor aos Hebreus aqui, ele vai agora dizer, não precisamos mais disso, irmão. E no Velho Testamento, o povo tinha medo de entrar no templo para não ser fulminado pela presença de Deus. O povo não queria ir, mandava o sacerdote. E aí é que o escritor aos Hebreus está aqui dizendo, irmãos, não precisamos mais ter medo. Entremos com ousadia no santuário, no lugar santíssimo, onde está a presença de Deus. Não é mais na Arca da Aliança. A presença de Deus está em nós por Cristo. Estamos já diante dele, na presença dele. Aleluias. Não precisamos mais de nenhum cerimonial ritualístico que era usado na lei, que hoje muitos pastores continuam colocando, ensinando o povo tem que estar no templo, tem que buscar o sacerdote, tem que oferecer o sacrifício, tem que pagar dízimo. Eles estão levando o povo a continuar vivendo uma vida de ritual pagã, vã, que não leva ninguém a Deus. Porque hoje o templo, o caminho, o meio, o sacrifício é Cristo. Nós só precisamos crer nele, para que ele habite em nós e faça de nós templo e casa, morada de Deus. E o escritor vai dizer, tenham ousadia todos vocês. Vocês não precisam de um homem como mediador para interceder por vocês. Vocês não precisam de um homem para oferecer suas petições, para levar você a Deus. Você está em Deus e Deus em você, se você creu em Jesus, se converteu a ele. O que é que nós precisamos? É receber o ensino da palavra. É receber a instrução da palavra. Não é ir para nenhum lugar adorar a Deus. Nós temos que congregar para a edificação através do ensino, da doutrina, da instrução para o nosso crescimento. Aí você vai dizer, então, tem que ir para a igreja, porque quem ensina não é o pastor? Não. Você pode ter a vocação de pastor e não está dentro de uma igreja e está ensinando pessoas em outro lugar. Eu estou aqui ensinando você, eu tenho uma vocação. Deus me deu a vocação para ministrar, ensinar, instruir o povo com a palavra. Eu não estou dentro de igreja. Isso não me faz não exercer o ministério que Deus me deu. Estou exercendo. Estou levando o ensino para pessoas. O texto não está mandando ninguém ir para a igreja. Hoje, os líderes tomaram a autoridade de Cristo e cobram do povo reverência para eles, dentro desses lugares chamados igreja, aonde eles orientam o povo tudo errado. Vou dizer aqui de novo. Não estou generalizando, mas a maioria desses pastores dentro dos seus ministérios, que está cada dia mais crescendo, grandiosos e vazio de Deus, ensina o povo errado. Vou citar aqui algumas coisas. Quando você é ensinado que ali é a casa de Deus, que você tem que ir para ali adorar a Deus, tem que ir para ali fazer a campanha, participar do culto, do pacto, do voto, para Deus te abençoar. Tem que ser crente dentro da igreja, é mentira.
Ninguém é crente dentro de igreja. Nós somos crentes em Jesus, crendo nele, para viver como luz para o mundo. Não é dentro de instituição, de formalidade, de social, naquele quadrado, naquele mundo de Deus, que o povo exclusiva, que o povo torna aquele mundo exclusivo, aquele local. O mundo de Deus é ali. Você está sendo ensinado errado. Que você tem que dar dízimo, se não der o dízimo, está roubando a Deus e não vai para o céu. Tem pastor pregando isso. Isso é um ensino errado. Não é o ensino de Cristo. Você está sendo ensinado errado quando você entende que se você não for batizado não é salvo. Se você não guardar o sábado não é salvo. Que você não tiver sobre... Olha o absurdo que os pastores ensinam ao povo. Que você tem que estar dentro de uma igreja sobre a autoridade espiritual de um pastor, porque o pastor é o canal da graça por onde Deus abençoa a igreja. Eu vi e ouvi um pastor pregando isso, colocando esse ensino maldito, tirando a autoridade de Cristo, tirando o entendimento do povo de Cristo, para o povo crer, submeter-se e viver uma vida de devoção e de idolatria dentro de igreja. Dentro de igreja, muitos estão sendo idólatras, venerando, fazendo culto pagão, vivendo um movimento místicos, onde Deus não se encontra e nem está recebendo essas adorações, esses gritos, esses movimentos, esses histerismos, esses movimentos de poder. Pode ser outra coisa, o poder de Deus não. O poder de Deus é para dar ao homem entendimento e conhecimento para que ele seja liberto. Porque o poder de Deus é o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho não é uma vida de ritual, de culto, de movimento. O evangelho é conhecimento, é entendimento. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não tem nada a ver com igreja, instituição para você estar. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa aprender de Cristo. É triste, mas é realidade. Muitos que estão dentro das suas igrejas estão mortos, com o nome de que vive. Muitos que estão dentro de igreja estão recebendo doutrina de demônios, estão apostatando da fé. Muitos que estão dentro de igreja estão vivendo o evangelho anátema. Muitos que estão dentro de igreja estão sendo negócio de homens. Muitos que estão dentro de igreja estão seguindo homens, venerando, idolatrando homens, ministérios, instituições religiosas. Muitos que estão dentro de igreja não são discípulos de Cristo. João 8:31. Jesus vai dizer: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E é triste dizer que muitos que estão dentro de igreja não estão aprendendo de Cristo, não estão sendo reverentes, nem sendo orientados a ser submissos a Cristo. Estão sendo orientados, estão sendo determinados, estão sendo ensinados para ser submissos ao líder da igreja, obedecer e seguir a doutrina da igreja, não a de Cristo. Foi um próprio pastor, presidente de um ministério grande aqui de Pernambuco, que disse isso. Ele determinou que os seus liderados, que os seus obreiros tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja, Assembleia de Deus Pernambuco. Ele não falou da doutrina de Cristo. Em nenhum momento ele citou a Cristo. Vocês estão vendo no que vocês estão sendo formados dentro de igreja? Os homens estão usando vocês, tiraram vocês da autoridade a Cristo e faz vocês submeter e jurar a fidelidade e a autoridade deles, aonde eles tiram vocês da direção de Cristo, aonde vocês deixam de ser discípulos de Cristo e são discípulos de igreja, porque o lugar de estar não é igreja, é Jesus. João 15:7, Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não é se você estiver dentro de igreja, participando de campanha de vitória, de bênção, de prosperidade. É ensinado assim ou não lá? Você está sendo ensinado errado. Você está sendo um devoto, um praticante, consagrando a tua vida, a tua igreja, ao teu ministério, ao teu líder. Não é a Jesus. Quer consagrar a tua vida a Deus? Jesus vai dizer: quem ouve e pratica a minha palavra. Consagrar a tua vida a Deus é praticar, é ouvir, é se manter
reter-se firme na palavra dele, na doutrina de Cristo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Não é fazendo isso que tu está fazendo hoje. Essa vida devota à igreja, esta vida consagrada à igreja, sendo discípulo de líder de igreja, vivendo, venerando, adorando cultos pagãos dentro de igreja. Não estou generalizando, mas é a maioria, gente. São poucos os homens de Deus, porque homem de Deus não é quem é pastor e está dentro de igreja. Aprenda isso aqui. Homem de Deus não é quem é pastor, está dentro de igreja, que está com um ministério grande. Porque todos que têm ministério, que têm um povo na direção deles, eles dizem que são homens de Deus. Dentro do catolicismo, dentro do mormonismo, dentro do Testemunho de Jeová, dentro do budismo, dentro do espiritismo, dentro das religiões evangélicas, igreja, todos eles dizem que são homens de Deus, que são profeta ungido de Deus. Mas vou te ensinar, para você aprender isso também. De Deus é quem está na palavra, não é quem está dentro de igreja. De Deus é quem prega a doutrina de Cristo. Quem está fora da doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Dá uma lidinha lá, segunda carta do apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, no versículo 9 ao 11, o apóstolo João vai advertir os irmãos: se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Você sabe o que é prevaricar? Prevaricar é você seguir outra direção e não ser submisso, nem se manter na doutrina de Cristo. É seguir outro ensinamento, é levar outra direção para o povo. O apóstolo João vai dizer: esse não tem a Deus, não recebam. Vocês têm que ser prudentes, analisar. Não é receber o homem porque ele é pastor, é receber o homem se ele estiver ensinando a você a doutrina. E não é receber o homem, é receber o ensino, a doutrina que o homem tem que pregar, mas é a doutrina de Cristo. Se esse homem está te ensinando esses movimentos pagãos, essas doutrinas demoníacas, esses ventos de doutrina, esse evangelho anátema, que não condiz com a doutrina de Cristo, saia daí, meu irmão. É a Bíblia que nos ensina isso. Se você é discípulo de Cristo, ouça. Jesus disse assim: minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você está ouvindo, não é a voz do pastor da tua alma, Jesus. Você está ouvindo a voz do teu pastor da tua igreja. Ele é pastor da tua igreja, porque ele é quem guia você. Você é discípulo dele. Agora, se você for discípulo de Jesus, você ouve essa voz aqui. Porque essa voz aqui, essa palavra, esse ensinamento é de Cristo que você está ouvindo agora. Amém? Então fica essa orientação, meus irmãos. Eu prego com muita seriedade, dentro de um objetivo: levar a luz de Deus para iluminar a mente de muitos que estão nas trevas sendo conduzidos errado. Então receba, analise o que eu preguei. Analise a palavra que eu levei. Porque eu preguei baseado na palavra. Não é baseado na doutrina de igreja, não é baseado na doutrina de teólogo, de pastor. É baseado na doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina nada disso que muitos estão vivendo e praticando dentro de igreja. Meu irmão Edinaldo Nogueira, fica na paz. Aqui sempre você está sendo abençoado com o ensino, a instrução que edifica e dá entendimento, porque é o ensino da verdade que liberta, não é? Tem mulher que chora quando o pastor sobe em cima do palco para pregar mentira. O povo está venerando, meu irmão Edinaldo. Teve agora um show aí, lá em Salvador, no estádio de futebol Fonte Nova, onde um profeta lá foi pregar. Olha a multidão, ó. Agora, aquele povo ali, está ali pelo homem, não é pela palavra. E quando o homem entra, o povo grita, o povo faz aquele movimento para exaltar os seus ídolos. Os seus ídolos. É o que hoje o povo tem vivido dentro das igrejas. Idolatria. Fala dos católicos que adoram imagens de escultura. E muitos estão adorando homens, templos, lugares físicos. É ou não é? Estou mentindo aqui? Se eu estou mentindo, me refuta aí. Você que diz que eu não estou certo, me refuta aí, porque eu não sou a verdade. Eu prego a verdade. Chegou o irmão para mim e disse: então só você é a verdade. Todo mundo está errado, só você está certo. Eu disse: não, eu não prego isso que eu sou a verdade, que eu estou certo. Eu prego a palavra, mostrando todo o erro, sim, que está sendo ensinado aí. Se você acha que eu estou falando e ensinando errado, me convença com um argumento plausível da palavra.
Faça o que eu estou fazendo pela palavra. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu entendo. Eu vejo irmão dizendo assim, não, mas eu creio no movimento. Você crê no movimento, eu creio na palavra. Jesus não mandou eu creio em movimento. Não, mas eu creio no pentecostalismo. Eu creio na palavra, na doutrina de Cristo. Jesus não me mandou crer em nenhum movimento pentecostal, nenhum movimento de poder. Jesus mandou eu crer na palavra e ser prudente, examinar a palavra, para não errar. Eu creio na palavra, porque bem-aventurado não é quem crê em movimento, quem crê em isso, aquilo outro. Bem-aventurado são os que crê, pratica, guarda e é fiel, praticando e guardando a palavra. Jesus vai dizer, eu conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus não disse, tendo pouca força, tu ia para a igreja, se arrastando, não é? Tem irmão que diz assim, né? Ó, irmão, eu vim para a igreja hoje só a misericórdia, mas eu vim porque eu vim para adorar Jesus. Quer dizer que se você estivesse em casa não adorava, não é? Tá vendo como o entendimento do povo tá? Não, eu vim buscar Jesus, quer dizer que ele não está em você, não é? O povo está sendo instruído errado. O povo está aprendendo errado. O povo está vivendo uma vida de fé em Deus vã, porque não está sendo instruído com a luz de Deus, a doutrina de Cristo. Mas que você receba essa orientação e em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Recebam, porque aqui você recebe a doutrina de Cristo, a palavra da verdade, que liberta. Amém, meu irmão Edinaldo? Um exemplo é o que Jesus falou à mulher samaritana, é verdade. Se hoje o povo perguntasse a Jesus aonde é o lugar de adorar, Jesus ia dizer, não é nem igreja nem templo. Sabe o que os líderes faziam? Ia dizer que Jesus era um herege. Ia dizer que Jesus não era de Deus. Se Jesus viesse hoje e dissesse isso de novo aqui, o povo ia dizer que Jesus era um rebelde, era um desigrejado, era um falso profeta. Porque dizem isso de mim também, porque eu prego a verdade que Jesus me ensinou, que ele trouxe. O próprio Jesus é a verdade. O povo não aceita isso. Os pastores não aceitam a palavra de Jesus. Eles querem que o povo fique submisso no que eles ensinam. Mas que você seja liberto, conheça a verdade, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz todos. Tchau, meu irmão Edinaldo. Paz do Senhor.